essa pergunta. Bom dia, meninas. Para quem ainda não me conhece, este mês eu faço 2 anos, completei 2 anos como diretora. Vou fazer 4 anos em agosto na Mary Kay. Então, sou uma diretora nova aí. E essa semana, na reunião de unidade, a Tati fez até a gente pensar, né, em o que fez essa virada de chave de consultora para diretora. E eu trouxe para ela que, para mim, o que moveu foi a minha gestação. Eu entrei em qualificação, né? O start veio quando eu engravidei do meu segundo filho. A minha transição, eu sou engenheira de produção e a transição de carreira veio por conta do meu primeiro filho, que hoje tem 6 anos, né? Porque eu queria ter essa flexibilidade de tempo que o mercado corporativo não me permitia ter para estar mais presente na vida dele. Né? E quando eu engravidei do segundo, eu já estava na Mary Kay, já era 100% Mary Kay, e eu cheguei para minha diretora, a Nani, e falei para ela que meus custos iam aumentar e que meus ganhos também eu precisaria que eles aumentassem. Ela falou que a segunda via de ganho, como ela já havia me apresentado, era a carreira, e me falou o que eu precisava fazer. Eu falei, ok, eu quero, e eu fiz. Entrei em qualificação grávida de 4 meses e me formei diretora grávida de 8 meses. Neste trabalho da minha qualificação, em paralelo com a ajuda da Tati e da Dani, claro, a gente conseguiu desenvolver a Sandra, que era uma nova consultora, e assim que eu me formei diretora, ela entrou em qualificação, então com 4 meses de diretorado, eu me tornei sênior, tá, gente? Então, eu iniciei o ano como consultora e terminei o ano com um filho pequeno e como uma diretora sênior. Então, eu digo que isso é realmente para todo mundo, desde que tenha disposição de fazer, e a carreira está aí, tem muito para nos oferecer. Tá? Então, essa é a minha história. O meu start foi a gestação e espero que cada uma de vocês aqui, quem ainda não é diretora, né, que encontre o seu start. Agora, em relação ao crescimento, como a Tati apresentou, meu crescimento, né, dos meses anteriores deste ano para maio, eu falei, Tati, eu não fiz nada de extraordinário, nada demais. Ela falou assim, ela me fez pensar. Ela falou assim, Joyce, pense nas microações, né? Já que você não fez nada de extraordinário. E ela me colocou ontem à tarde para sentar e realmente pensar no que eu fiz de diferente. E eu sempre inicio o mês analisando os meus resultados anteriores, né? E não foi diferente no início de maio, referente a abril. E abril veio para nós, maio veio para nós com um desafio da Mary Kay que foi assim extraordinário, chamou muita atenção de todas as consultoras, que foi o Tênis Kay, né? Em contrapartida, a Tati também, ela lançou uma gamificação na área nacional e eu trabalhei, assim, o tênis chamou muita atenção, mas em paralelo eu trabalhei também o que as consultoras que conquistassem o tênis conquistariam junto com a Tati, tá? Então, acredito que todo mundo gosta aí de ser reconhecida, né? E com prêmios incríveis assim, dá uma super motivada aí. Então, sem dúvidas, eu trabalhei muito focada para o desafio, depois de fazer toda essa análise do meu mês de abril, né? De coisas que eu vi que não estavam funcionando. Peguei a estratégia que a empresa trouxe para nós, né? Que foi o Tênis Key, e comecei a trabalhar com ela. Em contrapartida com isso, eu ontem eu pensei muito, a Tati me fez pensar muito, eu mudei uma forma de comunicação com as consultoras, né? Então, até então, eu tinha só um número de telefone que eu deixava exclusivamente para Mary Kay, né? E nele eu tenho um grupo de material de apoio, tenho o grupo da unidade e me comunico no particular com elas, né? Mas a Josi, ela faz um trabalho que me chamou muita atenção. Ela tem uma lista de transmissão por um número separado, né? Uma forma de entregar informação para as consultoras de uma forma diferente, de um número diferente do que aquele que ela está acostumada a conversar com elas. E como o meu número pessoal eu não usava para Mary Kay, eu falei, eu vou experimentar essa estratégia. E foi isso que eu fiz. Então, eu criei uma lista de transmissão desse segundo número de telefone, eu uso um aparelho só, iPhone, e criei do meu número, que seria o meu número pessoal, que muitas consultoras nem tinham este número.
né? E eu comecei as informações que eu posto no grupo de material de apoio, são materiais com fotos, algumas estratégias, e trouxe muitas coisas nesta lista de transmissão, onde elas recebem de um outro número, e eu percebi que essa mudança trouxe uma atenção diferente para as consultoras, né? Então, eu consegui entregar mais informação, ter mais contato, fazer com que elas enxergassem o que o mês oferecesse, estava oferecendo, de uma outra forma que eu tinha trabalhado até então. Então, com certeza, isso também me ajudou nessa questão de chamar a atenção em relação à estratégia do tênis Q e do desafio da Tati. Tati, seu áudio tá mudo. Tá. E aí, como você veio desenvolvendo, como você desenvolveu os seus inícios pessoais? Os meus inícios pessoais, eu trouxe ex-consultora para o time, eu sempre mantenho contato. Eu trouxe cliente que já em algum momento na vida teve interesse pela oportunidade, mas até então não tinha entrado no negócio, né? Então eu tive inícios que eu entrei, que iniciou com 53,90 e eu ativei no decorrer do mês, trazendo estratégias para que ela vendesse e mostrando a importância dela ter um kit também para que ela demonstrasse, né, que o sistema TimeWise é nosso carro-chefe. Eu criei os pessoais, eu trabalhei dessa forma. Eu fiz eventos, né? Estive em campo e me comuniquei aí no particular com aquela lista que a gente tem dos nãos, né? Que um dia se tornam sim, e de oferecendo para novas pessoas. Então, trabalhei com volume, sem dúvidas, né? E em termos da unidade, eu trouxe o desafio do tênis, que foi o que chamou mais atenção. E aquelas que tiveram, que realmente demonstraram interesse, eu usei a estratégia que a Tati trouxe para nós, né, na reunião de diretoras, de trabalhar com quem realmente mostrou interesse. Então, escolher uma ou duas do time e trabalhar mais forte com elas, e foi o que eu fiz. Quem realmente demonstrou interesse, eu tive ali o mês inteiro trabalhando junto com elas. Um dos destaques da unidade, inclusive de inícios, foi a Edna. A Edna é uma consultora que ela entrou em novembro do ano passado e ela não vinha desenvolvendo o negócio, e eu sempre mantive contato com ela. Em abril, ela aceitou fazer a inauguração do negócio dela. Quando chegou um dia antes, né, da data que a gente tinha agendado, ela me informou que ela não tinha convidado ninguém, que seria eu e ela, e ainda assim eu fui. E chegando lá, eu falei, Edna, se você tiver uma ou duas pessoas próximas que tenha disponibilidade de estar aqui para eu te demonstrar, para eu te mostrar como a gente faz uma sessão, seria ótimo. Ela conseguiu três vizinhas e naquela sessão, numa quinta-feira, 10 da manhã, chuvosa, ela com filho doente, a gente vendeu R$ 900, né? Então, uma consultora que ela vinha parada numa inauguração de negócio de última hora, porque as pessoas foram convidadas no dia, ela viu que ela poderia ganhar dinheiro, né? Incentivei ela a fechar parceria com uma das meninas que esteve lá no dia, que era dona de um salão de beleza em frente à casa dela. E a Thaís super aceitou, né? Então, nós marcamos durante a semana, porque a Edna trabalha aos finais de semana. E nós fomos, eu fui 2 dias, né? Quase meio período, os 2 dias, porque a Edna trabalha à noite e aí ela chega um pouco mais tarde. Nesses 2 dias a gente vendeu R$ 2.700, tá? Num salão durante a semana. Foi quarta e quinta, se eu não me engano, que nós fizemos o evento. E ainda iniciei para a Edna, a dona do salão. Mostrei para a dona do salão que o negócio podia, que ela também poderia ganhar com isso. Mostrei para a Edna as vantagens dela iniciar, além dela conquistar o tênis, que ela estava super focada. E iniciamos a dona do salão, que está aí super desenvolvendo o negócio também, da forma dela. A gente já tem evento marcado este mês também lá no salão. E eu trouxe para o time. Quem realmente demonstrou interesse em conquistar o tênis, eu trabalhei junto, peguei na mão, como a Tati nos ensina, eu bato muita bola com quem bate bola comigo. E aí conquistamos juntas. A Edna foi uma das
acho que foram poucas consultoras, né, Tati? Diretoras teve bastante, mas consultora, pelo que eu vi, foram duas que conquistaram o tênis da É, área nacional. acho que foram três consultoras. Ela foi uma delas. E ela foi uma delas. É isso mesmo. E Joyce, deixa eu te perguntar uma coisa. Você me falou muito em relação a eventos, né? E eu vejo que você busca muito. Fala um pouquinho como é que você consegue é, primeiro fechar esses eventos, né? E você acabou de falar de novo. Nossa, eu já tenho com a dona do salão um evento. Então, como é que por que que você tem um olhar para evento? Por que que você dá essa importância? E como que você consegue trazer um início pós um evento? Tati, eu sou filhote de Nani, né? E eu aprendi muito com a Nani a importância de estar em campo. Então, apesar de não ser antiga no negócio, eu entrei na pandemia. Ainda assim, para mim, a minha facilidade, eu criei essa facilidade de conseguir fazer fechamentos melhores e maiores quando eu estou diante do cliente, né? E em eventos, né, a nossa maior oportunidade de ter novos contatos. Então, eu priorizo, eu preciso ali ter pelo menos 4 eventos no mês, para mim é importante. E ensino para as consultoras também, né, a importância da gente estar em campo, de estar em evento. Então, em maio, por exemplo, eu fiz 6 eventos, eu tive 6 dias em campo. 3 foram salões, um foi com a Edna, outros 2 foram parcerias já fidelizadas minhas de mais de anos. Tem uma delas que tem pelo menos 2 anos e meio, e sempre em datas comemorativas eu estou junto com eles. A outra parceria foi de 1 ano, eu fiz o aniversário do salão, eles gostaram muito do atendimento, então sempre que tem datas comemorativas, ela me convida, e eu sempre mantenho contato também com essas parcerias, tá? Não só oferecendo o meu serviço para fazer evento no salão, mas também em trocar informações. Se eu vou no salão, lá tem um expositor de semijoias, por exemplo, e o outro não tem, eu falo, indico, olha, que tem uma parceria legal, que de repente pode ser interessante. E eu acho que essa troca faz com que a gente fideliza, né? Então, eu ajudo o salão também a divulgar quando eu vou lá, eu faço arte antes, coloco eles nas redes sociais e o salão idem. Então, eu acho que essa parceria em relação ao salão é muito importante. O outro evento foi com uma consultora que não é minha, que foi num hospital, mas que ela me convidou porque gostaram muito do nosso atendimento. O ano passado eu estive com ela e gostaram muito do nosso atendimento, e a gestora lá convidou para que eu estivesse junto com ela novamente. Então, eu acho que quando a gente está numa parceria, oferecer ali o nosso melhor, né, em atender todo mundo, acho que faz com que você fidelize isso, né? E geralmente as minhas parcerias são por indicação, tá? Ou alguém que eu conheci ali no salão de beleza, que eu saí já de um evento com outro marcado, porque a pessoa que eu atendi trabalhava em outra empresa também, ou no salão de beleza, porque ela era dona de escola. Então, a maioria é por indicação, tá? Indicação de cliente mesmo e indicação de parceiros. Tá, ô Joyce, e aí como é que você consegue reverter isso, trazer uma clientes de parcerias para o início? Porque foi isso que você fez, né? Isso, eu fiz isso com a dona do salão. Ela viu, né? E inclusive ela nos ajudou a vender no dia do evento, né? Ela fez a sessão, ela ficou impressionada com o resultado da pele dela. No dia eu fiz a maquiagem dela para que ela estivesse bonita lá. E as clientes elogiaram muito, né? Ela estando maquiada para atendê-las, que é uma coisa que ela não tem hábito. E ela viu que a venda acontece, né? Enquanto ela fazia unha, ela chega a ficar, ela trabalha com extensão, né, de unha. Então, às vezes, ela fica ali mais de 1 hora com uma cliente e ela tem o valor dela fechado, sei lá, R$ 100. Para aquela mesma cliente, eu faço um fechamento na frente dela de R$ 600, R$ 400, né? Então, ela entende que se ela conseguir
conciliar as coisas ali, eu não estou falando para ela deixar de fazer o que ela fez, mas que ela pode ter um ganho maior dentro da atividade dela. Quando eu inicio alguém de dentro do salão, eu sempre me disponibilizo a estar indo de tempos em tempos, pelo menos a cada 2 meses, estar lá para apresentar os produtos. E aí ela segue fazendo as vendas dela posteriormente. Perfeito. Quando você aborda para o início, né? Qual é a tua fala? Qual é o teu gancho principal aí para você trazer a pessoa para a oportunidade? Tati, cada caso é um caso, né? Tem aquelas pessoas que, por exemplo, que nem a Thaís, que ela viu quanto a gente vendeu, eu apresentei o kit, né? Ela ainda não tinha o kit de cuidados com a pele, apesar de ter experimentado, gostado muito, ela ainda não tinha adquirido. Eu mostrei para ela que ela tinha a possibilidade de começar a cuidar da pele, de ter por um valor mais acessível. E ainda assim, ela ia ter direito a uma loja online, ela ia ter direito a fazer as vendas ali e aumentar o ticket médio. No caso da Thaís, eu ainda mostrei para ela que ela estaria ajudando a Edna, né? Porque ela é bem parceira da Edna e a princípio ela ficou meio assim, não, mas eu vou vender também se a Edna vende. Eu falei que estaria ajudando e não sendo uma concorrente, tá? Ex-consultora, consultora que já trabalha com outras marcas e por um tempo não vendeu Mary Kay. Promoção da base é o que chama atenção, né? Então eu apresentei a promoção da base e ela começou a vender. Cliente, né? Eu fiz aula de automaquiagem e a cliente já me conhecia, convidei ela para aula de automaquiagem. A aula só fez com que ela gostasse ainda mais dos produtos e da pele. E eu mostrei a oportunidade, né? Ela estuda, ela faz enfermagem, ela é cuidadora, trabalha à noite, então durante o dia ela ainda tem uma flexibilidade de tempo. Eu mostrei que ela poderia também desenvolver Mary Kay para realizar sonhos. E ela super topou. No dia da aula de automaquiagem, eu finalizei. No início, ela fez só os 53,90 ali no ato da aula. E aí a gente seguiu conversando. 20 minutos depois, ela entendeu que aquele kit estava com preço extraordinário. E, e aí ela adquiriu o kit para consumir. Foi E ali ela na já hora fez mesmo, na hora do ali início, na hora então, que mesmo. acabou sendo ativo, tá? Mas Isso. você iniciaria se fosse só com um kit pequenininho, sem estar ativo? Olha, não foquei no trabalho de só o kit no mês de maio por conta do tênis K, mas eu tenho iniciado pessoas. Um dos inícios que eu fiz foi o de 53. Eu havia oferecido em abril e ela precisava esperar virar o mês para ela fazer o cadastro, porque ela não tinha os 53 para investir. Eu iniciei ela com 53 em maio e trabalhei ela para que ela desenvolvesse e visse a diferença, né? O desconto que ela teria em ter um kit de cuidados com a pele, por exemplo, e ela, no final do mês, ela adquiriu o kit ativo. Tá. Então, eu quero te fazer uma, ainda dentro desse contexto. Então, você não tem nenhum script que você fale assim, eu geralmente eu uso esse script aqui. O que me parece é que você adapta de acordo aí com a pessoa. Exatamente. É Com a isso. pessoa e com o que cabe no orçamento dela, por exemplo. Perfeito. Tá, porque acaba sendo muito mais eficiente, né? Às vezes a gente até tem um script, eu mesma tenho meus scripts, né? Mas eu vejo que às vezes você manda, e é o que eu sempre falo, mandou para 10. Você não conseguiu a conexão com ninguém, muda isso aí. Muda isso aí, porque provavelmente é como você está falando, né? Porque às vezes a gente, quando vai trabalhar com um volume muito grande, de inícios de pessoas, de um modo geral, às vezes a gente monta um script, né? Então, tenho ali mais ou menos uma coisa e vou abordar as pessoas mais ou menos com aquele diálogo ali, com aquele, é um script mesmo, né? Não tem outro nome. E aí, às vezes você não tem essa conexão, mas quando você consegue conhecer um pouco a pessoa e faz pequenos ajustes, parece que desenvolve muito melhor, não é verdade? Sim, inclusive no decorrer do mês eu fiz um script, foi até uma sugestão
que você colocou no grupo e eu mandei, selecionei ali uma quantidade de pessoas e disparei. Desses, não que eu não tive retorno, eu tive pessoas falando, ai, não, agora eu não posso, não. E não consegui criar conexão com essas Isso. respostas depois desse script aí que eu mandei para pelo menos umas 40 pessoas. Deste grupo que eu enviei, eu não trouxe ninguém. Agora, das pessoas que eu trabalhei no particular aí, no individual, É bem mais foram os meus eficiente, né? resultados, né? É isso. A E dá sugestão é menos manda só trabalho. para 10. Não teve a conexão com ninguém, adapta. Porque isso é uma coisa que a gente vai, né? Vai treinando e vai melhorando. Não Inclusive, nem eu trabalhei isso no time. A Regina foi uma das pessoas que ela trabalhou com patrocínio, então ela teve um bom retorno, de contatos, mas não de efetivação. E ela vinha me trazendo as objeções no decorrer das perguntas que ela ia respondendo. E aí eu cheguei à conclusão, até comentei com ela, eu falei assim, é muito difícil, né? Quando a gente não conhece a pessoa, você não conhece nada da pessoa, até que você consiga ali numa mensagem pelo WhatsApp criar uma certa conexão, descobrir um pouquinho a rotina da pessoa para tentar encaixar o negócio na vida dela, fazer com que ela aceite, você gasta muito mais energia com isso do que quando você foca em pessoas que você já tem um certo relacionamento, que você já conhece a rotina, que você entende por que isso seria importante, que seja para consumo, que seja para desenvolver um negócio, né? Encaixar ali na rotina da pessoa. Então, com esse patrocínio da Regina, eu acho que isso ficou muito claro para mim, né? A, eu sei que tem pessoas que têm facilidade, né? Eu acho que a Karina, ela tem muitos resultados positivos aí em relação aos patrocínios, né? E muitos ela foi construindo com o tempo, não foi de imediato, foi o que eu falei para a Regina. Eu falei que são pessoas para ela seguir atendendo, né? Mandando mensagem, se mostrando eu estou aqui e que uma hora pode acontecer. Mas de imediato, não foram pessoas que trouxeram retornos positivos. Então, já que você falou disso, você chegou a abordar essas pessoas e não teve o resultado. A pergunta é: de que forma você mantém o relacionamento após esse primeiro contato? Etiqueta no WhatsApp e seguir mandando mensagem, né? A pessoa ou ela não te responde, não conclui a conversa ali, ou ela te diz um não. Se ela diz um não para a oportunidade, ela pode ser minha futura cliente. Então, eu vou continuar ali, lançou um produto, eu encaminho para ela, uma promoção, eu encaminho para ela, alguma ação que eu estou fazendo diferente, ela vai ficar recebendo mensagens minhas. Ou ela vai me bloquear se ela não quiser mais, ou ela vai continuar recebendo. Perfeito, perfeito. Ô, Joyce, outra pergunta que eu quero te fazer, né? Como você planejou e organizou sua rotina para alcançar esse resultado? Você fez alguma mudança de como você vinha organizando tua rotina? Tati, a minha rotina, o que mudou em relação à comunicação com as consultoras foi ter essa lista de transmissão, que eu acabei dedicando mais tempo do que quando a gente só coloca mensagem nos grupos, né, material de apoio ou da unidade. Então, eu criei um grupo de líderes para aquelas que realmente tinham interesse ou já tinham iniciado ou tinham interesse no tênis. E ali eu foquei em informações sobre como conquistar o tênis, algumas estratégias e ficou direcionada ali, porque eu mostrei para todas a importância dessa conquista, o quanto o tênis era bonito e que a pessoa cresceria, não seria só a conquista do tênis, mas que é uma oportunidade de crescer na carreira. Só que aquelas que não demonstraram interesse, tá tudo bem, eu sigo trabalhando com elas, com o que faz sentido para elas. As que demonstraram interesse, aí eu consegui focar em relação a isso. E foi o que aconteceu com a Edna. A Edna, ela se despertou de uma forma que ela tá decidida que ela vai ser diretora, né? Ela vai estar trabalhando para isso. Ô, Joyce, o resultado de um mês é o resultado de um mês, né? E se a gente não buscar superar esse resultado, a gente não vai sair da mesmice, né? Então a pergunta é: como você pretende manter ou superar esse resultado nos próximos meses?
Eu vou continuar trabalhando focada com quem tem interesse no início, que seja uma ou duas ou três consultoras da unidade, e vou continuar trabalhando a produção como consultora de cada uma delas, né? E sem dúvidas, focar nos meus inícios pessoais. O mais importante é isso, né? É a gente não tirar o olho do nosso negócio pessoal e a gente entender desde sempre que a maior riqueza que a gente tem é o nosso negócio pessoal. Então, os inícios, eles partem. Vocês todas aqui, a grande maioria, já tem pelo menos uma consultora, né? Então, não tenham a ideia de que eu vou parar o meu negócio e eu vou olhar para as minhas consultoras. Eu lembro quando eu me tornei nacional que eu parei de olhar para a minha unidade, né? Meu negócio pessoal, então, nem dava importância mais para ele. E aí eu comecei a olhar para a área. E a início eu tive várias diretoras que se desenvolveram e conquistaram, inclusive, viagem internacional naquele meu primeiro ano de nacionalado, e eu não conquistava mais nada, né? Então eu tirei totalmente o foco do meu negócio pessoal e da minha unidade para voltar a minha atenção e o meu olhar para outras unidades. Só que o que eu aprendi, gente, a gente não controla o outro. Então, você pode até instruir e direcionar o outro, mas ele vai fazer se ele quiser, né? Agora, eu tenho controle sobre o meu trabalho. A única coisa que eu tenho controle de fato dentro do negócio Mary Kay é aquilo que eu, Tatiana, desenvolvo, né? É aquilo que eu, Tatiana, faço, é aquilo que eu, Tatiana, direciono. Então, eu aprendi errando que o negócio mais precioso que eu tenho dentro do meu negócio Mary Kay é, em primeiro lugar, o meu negócio pessoal, né? E ainda como nacional, aí o segunda coisa mais importante que eu tenho é a minha unidade, né? Então, é isso. Vocês todas que têm um time, que seja uma pessoa, duas pessoas, três, cinco pessoas, qual é o ponto mais importante para vocês hoje? Onde vocês têm que voltar o teu olhar? É para o time? Claro que não. Ainda para o seu negócio pessoal. E depois que você virar diretora, ainda para o seu negócio pessoal, porque é a única coisa que você tem riqueza. Então, se qualquer líder, tá? Seja um líder novo, ou um líder mais experiente, ou um líder de uma outra pessoa, ou um líder de 1.000 pessoas, se ele tirar o foco do negócio pessoal dele, o negócio degringola, né? O negócio muitas vezes diminui de uma maneira absurda. Então, volte, tenha sempre o seu olhar, tenha sempre o olhar de vocês para um negócio pessoal, né? E aí, como é que eu ensino o outro? Eu ensino o outro através do meu exemplo. Eu ensino o outro mostrando as minhas ações. Ontem mesmo eu mandei para vocês verem, uma cliente que me ignorou, né? Então, eu fazendo ali o acompanhamento com ela, ela bateu bola comigo e de repente eu fiquei. Ela entrou em contato comigo mais de 12 dias, acho que deu 12 dias depois, pedindo os produtos. E aí eu coloquei isso justamente para vocês verem como todo mundo é ignorado. Mas não é porque eu fui ignorada que eu vou deixar de ter contato com aquela pessoa ou ela não ia receber outra mensagem minha, né? E eu brinco muito às vezes com quem me pergunta isso, eu falo, faz a louca, né? A pessoa falou que te ignorou, faz a louca. Oi, maravilhosa, como é que você tá? Oi, querida. Oi, Elis, como é que você tá? Dentro ali do teu estilo, dentro daquilo que seria o normal para você. Mas mantenha o contato, né? Joyce, outra pergunta aqui que eu tenho para te fazer, tá? O que mudou dentro da sua cabeça, dentro do teu mindset, né? Depois dessa experiência? Porque você vinha de experiências, vamos dizer assim, que não estavam te agradando, né? Aí de repente veio para um mês de destaque, um mês que realmente você teve um resultado excelente quando a gente compara com outros meses. O que mudou na sua cabeça depois dessa experiência? Não é antes, não, é depois dessa experiência. Que a primeira coisa eu acho que desperta aí é que é maravilhoso ser reconhecida, né? Quando a gente recebe o reconhecimento da Nacional, quando você tem o seu post lá, que você conquistou o desafio da empresa, sem sombra de dúvidas, eu acho que isso dá um gás para que a gente continue fazendo igual ou mais, né? Como a Tati diz, a gente tem que sempre querer crescer aí mês a mês.
E outra, coisa que eu aprendi dos meses anteriores com maio, que realmente, quando a Tati traz que micro comportamentos podem trazer resultados diferentes, né? E realmente foi isso, foi pequenos ajustes que quando ela falou assim, Joyce, o que que você fez? Eu falei, Tati, você me perguntar o que que eu fiz, eu vou te dizer que eu não fiz nada de diferente do que eu estava fazendo, eu não fiz nada de extraordinário que o resultado aconteceu. Mas aí, quando eu parei para analisar, foi a forma de me comunicar, foi realmente focar em trabalhar a questão da iniciação e trazer a importância da carreira, explicar como funciona, né, tudo que a carreira tem para oferecer para aquelas que realmente se despertou ali, que em algum momento teve um start, agora eu quero saber mais, porque em outros momentos, quando eu trouxe essa informação, ela não foi absorvida pela mesma pessoa, né? Então, a partir do momento que eu comecei a trabalhar focada, mais direcionada com quem realmente quer saber mais sobre a carreira, quem realmente quer pôr a mão na massa para isso, quem realmente quer crescer ali, assim como a gente trabalha com a consultora que ela quer crescer os resultados de vendas, né? Então, eu entendi que se eu mudar um pouquinho a forma de me comunicar e não generalizar ali, saber que eu tenho um grupo que eu posso trabalhar a iniciação de uma forma, a carreira de uma forma, e outro grupo que para ele faz sentido trabalhar o aumento das vendas, a promoção da base, que o resultado pode ser diferente, porque senão às vezes parece que você está falando grego com algumas pessoas, né? E a Você mesma fala. coisa quando a gente aborda alguém para o início, né? Se a gente falar a mesma coisa para todo mundo, você não vai gerar essa conexão. E Joyce, para finalizar, se vocês quiserem fazer perguntas, esse é o momento. Para finalizar, eu gostaria que você desse uma sugestão, tá? Para inícios pessoais. Se você tivesse falar assim, nossa, eu penso que isso é o ponto crucial, é a seria a dica de ouro, eu não posso desviar disso para que eu faça os meus inícios pessoais. Qual seria? Tati, você me pegou. É, pois é, Uma dica mas de você ouro. entendeu a pergunta, né? A pergunta aqui não é a respeito de liderança, né? Não quero saber, eu quero Sim, saber do teu negócio pessoal. Então, quando você pensa em inícios pessoais, qual é o teu ponto crucial? Aonde está o teu ponto de partida? O que é que você não pode desviar dali? Eu vou depois falar qual é o meu, quero escutar o seu. tá. O que eu pude ver que funcionou bem e que para mim vai ser crucial é realmente trabalhar direcionado com cada pessoa. Quando a gente faz uma lista de pessoas que você vai oferecer oportunidade, muitas vezes vai ter aquelas pessoas que você conhece, você sabe como é a rotina, né? Você sabe porque o negócio seria interessante, há quanto tempo ela falou no momento não, agora talvez pode ser a oportunidade. Então, trabalhar direcionado, tá? Para mim, o resultado veio numa oferta da oportunidade de forma individual. Então, eu acho que para mim isso foi crucial no meu resultado e eu pretendo continuar trabalhando assim, né? Aquelas pessoas que já me disseram não, né? Por que que elas disseram não naquele momento? Faz quanto tempo que elas me disseram não? E eu oferecer de forma individual, posso dizer assim. Perfeito, perfeito. Para mim é crucial eu ter sempre novas pessoas no mês, eu renovar a minha lista. Então, olha que interessante. Para ela, o ponto crucial, e eu concordo, é importantíssimo isso, né, Joyce? É você realmente falar aquilo que é importante para a pessoa. O que é importante para a Joyce não é importante para mim. Né? O que é importante para mim definitivamente não é importante para a Mônica. Somos pessoas diferentes, com realidades diferentes, e o que vai chamar atenção no negócio para uma ou para outra é diferente, e ponto final. Né? Então, essa clareza a gente precisa ter. E para mim, qual é o ponto crucial? Né? E eu falo para vocês, eu faço inícios desde que eu entrei no negócio. Se eu pegar aqui o meu relatório, vocês vão ver que é raríssimo mês que eu não fiz
que eu não fiz zero ou que eu fiz um início. É raríssimo, né? Minha meta é sempre pelo menos fazer mais do que três. Eu trabalho para isso, né? Fazer pelo menos mais do que três pessoais. Pessoais. Agora, qual é o ponto crucial? Renovar a minha lista, né? Então, tem sempre pessoas novas na minha lista, mês a mês, tá? Eu capto. Da onde eu capto essas pessoas? Das minhas clientes novas, das indicações, dos contatos que eu fiz na rua, das, das pessoas, às vezes, que eu, em alguma maneira, nesses 15 anos, 16 anos, eu tinha esquecido delas, né? Então, eu tenho sempre a minha listinha, ou anoto aqui no celular, mas eu tenho sempre novas pessoas. Então, e é importante também a gente cavar a oportunidade. Você cava a oportunidade de início quando você vai no mercado, quando você vai num açougue, quando você desce para academia, quando você, em todos os lugares, você consegue cavar oportunidades de inícios. Então, atualizem a lista de vocês sempre, né? Joyce, eu quero parabenizar você pelo teu resultado, eu quero agradecer, parabenizar pelo resultado que você teve. Então foi, eu quero que você fale, Joyce, você não falou, mas eu quero que você fale aquilo, né, que você acha que talvez não é importante, mas é importante, talvez essa seja uma sugestão para muitas pessoas que estão aqui conosco hoje. Você sabe do que eu estou falando? Sei. Eu acho que eu falei para a Tati que muito veio também da parar e me analisar, autoconhecimento, né? O que que não está bom e buscar ajuda. Eu lembro que no final do ano passado eu tive uma reunião com a Tati e uma das coisas que ela falou assim, Joyce, você precisa de terapia. Na semana seguinte eu estava fazendo terapia. E com certeza isso vem me ajudado muito, né, a resolver muitas questões emocionais e junto a isso, fortalecer a fé. Eu não sei no que vocês acreditam aí, qual que é a religião de cada uma, mas o que eu senti é que quando emocionalmente eu começo a melhorar, eu comecei a melhorar também a minha relação com Deus, né? E quando a gente está bem, quando você está mais fortalecida na sua fé, e você coloca de fato ali tudo aos pés do Espírito Santo e que você começa realmente a entregar e pedir, colocar ele à frente de cada ação, os seus resultados começam a ser surpreendentes, né? Eu falei, Tati, eu acho que foi Deus. Mas, Joyce, se analisa, ela falou, ela me fez de fato pensar. Mas é uma soma, né? É natural de que quando a gente não está bem, né, que você não consegue passar isso para o outro. E seja para sua consultora, seja para sua nova iniciada, eu acho que você não consegue entregar o melhor, o que você realmente tem de fato ali para oferecer para cada uma. E quando a gente começa a se cuidar, né, e começa a aumentar e trabalhar a sua fé, as coisas vão fluindo de forma melhor, sem sombras de dúvida. Perfeito. Então, parabéns pela tua coragem, né, de seguir, porque eu sei que às vezes quando os resultados eles não vêm, a primeira coisa que muitas vezes a gente pensa é desistir, é parar, né? Muitas de vocês já devem ter tido essa sensação, então parabéns pela tua coragem de seguir, pela tua visão, pela tua decisão, que você perpetue, que você só reforce o trabalho que você fez, né, no mês passado e que você venha mês a mês a ter aí resultados mais incríveis e mais relevantes, viu? Então, parabéns, parabéns. Vamos tirar uma foto linda, né, Obrigado, gente? Tati. Obrigado pela oportunidade. Meninas, estou muito nervosa. Falei, Tati, estou nervosa com o convite, mas vamos com medo mesmo. E ela não tira de letra, gente? Tira, não tira? Vamos tirar uma foto aqui, ó. Linda. Lindas, tá ótimo. Eu vou começar a dar reconhecimento para quem entra pontualmente e reconhecimento para quem assiste de câmera aberta.